Eclesiastes capítulo 1, está lá no Antigo Testamento, logo depois de Provérbios, Salmos, Provérbios. Aí vem Eclesiastes, um pouquinho antes de Cantares ali, capítulo 1. Eu quero convidar você a ler 2 versículos ali, depois eu quero ler também um deles. Eu vou pedir para você ler aí na sua Bíblia 2 versículos, tá bom? O versículo 3 do capítulo 1, e depois você vai virar as páginas e vai até o capítulo 12, versículo 13. Então você vai ler 1:3, depois 12:13. Tá? Dá uma lida aí. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é esta: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te agradeço porque nós temos a tua palavra. E a tua palavra é que é viva e que é eficaz, a tua palavra é que, sendo lida, ela vem a nós, na realidade em que estamos, nos encontra, do jeito que estamos, e ela nos incomoda, impacta, em alguns momentos consola, conforta, mas também mexe conosco. E tudo isso porque o teu Santo Espírito trabalha em nossos corações, porque o Senhor quer falar conosco, porque o Senhor fala conosco. Como diz a tua palavra, o Senhor nos ensina, nos dirige, nos conduz, nos repreende, exorta, nos molda e faz isso através da tua palavra. Então, muito obrigado por estes versos que nós lemos e por alguns que nós ainda leremos. E eu peço que o Senhor nos ensine um pouco, que o Senhor nos mova, que o Senhor nos mexa lá no fundo do nosso coração, da nossa mente, Senhor. Nós realmente precisamos de Ti. Nós precisamos muito da direção do Senhor. Eu clamo assim, pedindo por mim e pelos meus irmãos, pedindo a Tua graça sobre as nossas vidas, enquanto conversamos, ainda que brevemente, por esses minutos, nestes textos da Tua palavra, nestes versos da Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, assim, a Tua direção. Eu te peço assim o Teu cuidado sobre nós, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos conversar um pouquinho sobre Eclesiastes. E Eclesiastes é um desafio para nós, porque é resultado de sabedoria do Senhor na vida de Salomão, e o quanto Salomão, observando a vida do ser humano, o caminhar do ser humano, ele chega a algumas conclusões que estão descritas aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, ele tem esse nome por causa, na verdade, da primeira palavra, primeira frase aí do livro, palavra do pregador. Na verdade, o nome do livro em hebraico é pregador, ou aquele que fala diante da assembleia. Essa é a ideia. E Eclesiastes vem de reunião, de assembleia. Tá bom? Então, a ideia aqui é que o palestrante ou pregador, ele vai se colocar diante da assembleia e ele vai começar a conversar, a discursar sobre a vida humana, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de cada ser humano, sobre a humanidade. E ele faz isso com base naquilo que ele tem observado, graças à sabedoria que o Senhor tem dado a ele. E vocês viram aí o versículo 3, né? Eu quero ler de novo, só que eu quero ler de 1 a 3 agora. De 1 a 3 diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Esses primeiros 3 versos, talvez a tese principal aí, o ponto principal onde ele está trabalhando sobre a vida humana,
parece bastante pessimista, parece bastante desanimador. E a proposta de todo esse livro, de fato, é esta. É mostrar que nós fazemos muitas coisas. Nós temos muitas coisas que nós vivemos na vida que nós temos aqui, no nosso dia a dia, na correria do dia a dia. E os irmãos podem perceber que os nossos dias estão cada vez mais cheios. Né? Todo mundo com quem você pergunta, e aí como estão as coisas? Corrido, difícil, puxado. E cada vez mais o mundo parece que nos pressiona a correria. E cada vez mais corrido, tantas coisas nós fazemos, corremos atrás de tantas coisas, temos, conquistamos, conseguimos, corremos atrás, buscamos. O tempo todo. E a proposta aqui, a de Salomão, nesse livro todo, é mostrar o quanto tantas coisas boas que nós temos, que nós fazemos, que nós recebemos, que nós temos a oportunidade de desenvolver, de correr atrás, tantas coisas boas. Mas elas em si são o que ele chama de vaidade de vaidades. Ou, a gente vai ver depois no transcorrer do livro, correr atrás do vento. O que significa correr atrás do vento? Talvez uma explicação é aquela ideia de correr atrás de bolinhas de sabão, né? Parece divertido, a gente corre e de repente ela estoura e não tem mais nada. É essa a ideia de Salomão aqui. Existem muitas coisas boas que, se nós tornamos ela o centro da nossa vida, da nossa correria, do nosso dia, de repente ela estoura e a gente percebe que não é nada. Mas que essas coisas em si, muitas delas pelo menos que ele percebe aqui, são coisas muito boas, que Deus nos deu, que Deus permite que vivamos. E ele faz isso no transcorrer deste livro. Só que aí ele vai mostrar para nós, existe a chave principal para que todas as outras coisas façam sentido. Para que todas as outras coisas valham a pena. Para que tudo que a gente viva, corra atrás, vale a pena. Existe, vou chamar de algo central, que é o que faz tudo ter sentido. Sem este algo central, todas as outras coisas são vaidades de vaidades, como correr atrás do vento. Vazio. E é curioso que ele vai falar isso no capítulo 1, e eu queria ler com vocês os versículos que correspondem aqui ao capítulo 1, e ele vai mostrar isso, como isso acontece na nossa vida como um todo, tá bom? Depois ele começa a destrinchar isso mais para frente, mas ele começa na vida como um todo, ele vai até o versículo 11 falando como isso se manifesta, como isso é presente na nossa vida, no ciclo da nossa vida como um todo. Ele diz assim, versículo 4, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles sempre a correr. Todas as coisas são canseira, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, o que há de ser, o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já, pois, nos séculos que foram antes de nós. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Parece, de fato, muito desanimador, né? Parece algo, puxa vida, então, para quê? Para que existimos, então? Para que vivemos isso?
para ficar que nem aquele ratinho rodando na sua roda, ou aquele homem que vai para a esteira e ele anda na esteira sem chegar a lugar nenhum. Para quê? É a pergunta que Salomão coloca aqui, ou se ele não coloca diretamente, mas pelo menos ele nos faz pensar. Puxa, a vida é assim mesmo. E ele começa a mostrar na criação toda, em tudo, como de fato aquilo é um ciclo. Vai uma geração, vem outra geração. A geração, é que quase ninguém daqui é de Extrema, mas a geração dos seus pais eram de Extrema, a geração deles passou, você hoje mora em Extrema, se vocês continuarem aqui, nós vamos passar e a próxima geração estará em Extrema, a geração vai, geração vem, o ciclo vai andando, a terra está aí, o sol se levanta hoje, e o sol se pôs, e sabe o que é interessante? Se Deus não mudar isso, amanhã o sol nasce de novo, e logo depois, mais tarde, ele se põe de novo, e assim vai mais um dia, e outro dia o sol nasce, e o sol se põe. O vento ele vem, vai para o sul, gira, vai para o norte, e assim ele volta para o seu circuito. O vento vem e vai. Em Extrema isso é bem característico, né? Daqui a pouco começam os ventos, que a gente nunca espera, mas eles sempre chegam, e a gente se assusta, e depois a gente acostuma. Aí de repente os ventos vão embora, e depois os ventos voltam outra vez, aqueles ventos fortes que nós temos por aqui. E assim vai. Essa é a vida, essa é a correria da vida, o circuito, o ciclo da vida. Ele fala, interessantemente, você olha, o rio vai para o mar, todo o rio vai para o mar e o mar não está transbordando. O rio continua indo para o mar, o rio continua indo para o mar. E assim vai, e tudo vai, tudo parece canseira. Você vê, e sempre está lá para ver. E o seu olho não enche, como talvez a memória de um pendrive ou de um HD. Você está lá, vê todos os dias, muitas coisas. Você ouve, o seu ouvido nunca fica cheio. E assim vai, todos os dias, dia após dia, ano após ano, muitos anos. E ele entra a partir do versículo 9, de forma curiosa, ele entra num circuito agora das coisas que são feitas. Aquilo que foi, há de ser ainda. O que se fez se tornará a fazer. Você consegue ver isso? Você consegue ver isso? Por exemplo, antigamente, boca de sino, calça boca de sino era moda. Depois deixou de ser, ficou tão fino que quase não dava para pôr o pé. E depois voltou mais ou menos aquela boca de sino mais larga de novo, aquela boca de calça mais larga, e depois já passou isso de novo também. E muitas coisas são assim. Você pode perceber, e é interessante pensar nisso, né? A gente olha nos estudos científicos, café faz mal, depois café faz bem, depois café volta a fazer mal. E a mesma coisa com pimenta, a mesma coisa com ovo, e assim vai. Não é novo, e é isso que ele está dizendo aqui. Não há nada de novo debaixo do sol. Os ciclos vêm e vão. Quando ele diz, vê isto é novo, ele não está falando, por exemplo, talvez você diga, tem sim, olha, antes não tinha celular, hoje tem. Mas não é disso que ele está dizendo. Ele está dizendo, inovações sempre tem, mas daqui a pouco ela se torna obsoleta de novo, atrasada, velha, inútil. Quando é que você ia imaginar que ninguém teria mais máquina de datilografar em casa? A gente fazia curso de datilografia. Eu ainda sou dessa época que fazia curso de datilografia. E você tinha que ter no seu currículo, curso de datilografia. Né? Agora, ninguém tem.
mais. Alguns nem sabem como é que é, né? Alguns não sabem como é a máquina de datilografar. Outro dia eu fui procurar uma fonte de máquina de datilografar. Hoje a gente faz isso, né? A gente escreve no computador e busca uma fonte de máquina de datilografia. Inovações que ninguém imaginava que poderia passar. Mas passaram. Quando lançaram o primeiro 386 computador, microcomputador, ninguém imaginava que aquilo estaria ultrapassado em pouco tempo. E assim vai. Em várias áreas, talvez na área de atuação que você tem, que você vive, que você trabalha, coisas que antes eram comuns, hoje já passou. Criam novas, e daqui a pouco já passou também. E assim vai. Hoje em dia, tudo que se constrói, os computadores, essa tecnologia toda, celulares, elas são feitas para durar 2 anos, 3 anos. E quem é que vai querer ficar com mais tempo depois disso, né? Ele quebra rápido, estraga, não tem conserto, é absurdo de cara. Tudo passa. E vai passando. E é isso que Salomão está dizendo. Gente, a vida é este ciclo sem fim. Tudo que parece para nós, que parece para você importante, bom, pode até ser, e é muitas das vezes, em muitos dos casos. Essas coisas, aquilo que você tem, é bom, não é ruim. Agora, se é por isso que você vive, vaidade de vaidades, é como correr atrás do vento. É vazio. Não serve para nada. Não vai dar em lugar nenhum. A vida está sendo vivida somente num ciclo que não vai chegar a lugar nenhum. Até as coisas são esquecidas, né? Uma coisa que era algo tremendo, coisas do passado, a gente nem lembra mais. Para aqueles que gostam de carro, né? Às vezes eu ando na estrada assim e eu vejo, por exemplo, um Monza. Monza já foi carrão. Né? Monza já foi aquele carro que você, puxa vida, eu queria ter um Monza. Hoje quase ninguém quer ter um Monza. Por quê? Porque tem outros carros mais novos. Ele ainda é um carro potente, vamos dizer assim. Mas hoje tem outros carros que as pessoas querem buscar outros carros. E assim vai. Né? Assim é a vida. Esquece, fica para trás. E nós vamos caminhando. A memória passa dessas coisas. Irmãos, se você ler esse texto aqui que eu acabei de ler para vocês, e pensar sobre ele, você vai dizer que essa é a proposta de Salomão. Que proveito há então? É o que ele está dizendo no versículo 3. Que proveito tem um homem em todo o seu trabalho, com que se afadiga todo dia nesta terra? Versículo 3. Que proveito há nisso tudo? Para passar? Para não ser nada daqui a pouco? Que vantagem há nisso? E a proposta do livro todo, de Salomão, de Eclesiastes, aqui Salomão escrevendo Eclesiastes, que estas coisas que nos rodeiam, que nós vivemos, elas existem. E nós devemos e podemos desfrutar dela e usar. Contudo, se for só isso, a vida não há proveito algum. Não há vantagem nenhuma. Não há nada que vá produzir a partir daí. Não serve para nada. E vai passar. E a sua vida vai passar. E de repente, acabou. E o que ficou? Nada. Vazio. E é interessante pensar nisso. Como é que você levanta a cada dia da sua cama e você olha
para o que tem diante de você. O seu despertador tocando lá às 6 horas da manhã e você não querendo acordá-lo, não querendo ouvi-lo, não querendo levantar, mas você acorda e de repente você se arruma e você escolhe uma roupa lá, talvez ainda reclamando da vida. E você vai meio molenga e acorda e sai e vai, e o sol está nascendo ou está ali começando mais um dia. Como é que você vê cada um desses dias? É só mais um, tenho que ir lá fazer o que eu tenho que fazer. Tenho que ir lá estudar. Tenho que ir lá trabalhar. Tenho que ir lá correr atrás disso. Se eu não for, quem é que paga as minhas contas? Tenho que ir lá pagar as minhas contas. Como é que nós levantamos todos os dias de manhã e vivemos aquele dia, aquela manhã? Com que disposição você senta para comer o seu almoço? E você o reconhece como só mais um almoço de mais um dia, de mais uma semana da sua vida? Como é que eu encaro aquela refeição? Como é que eu encaro, talvez, o meu período da tarde, que é aquele período onde você, depois do almoço, a sua pressão dá aquela subida, dá aquela moleza, daquela caída, e você tem aquela moleza, aquele desânimo, aquele sono, e você encara aquela tarde, espero que essa tarde acabe logo, eu não aguento mais essa tarde. Como é que eu lido com cada momento desse meu dia? E como é que eu entendo isso? Estou trabalhando, estou correndo atrás, estudando. Para quê? Eu estou simplesmente trabalhando, estudando para ter dinheiro, ter um cargo, ter um status, ter alguma coisa. Se esse é o fim, o propósito daquilo que você está buscando, a Bíblia diz, e Salomão está dizendo, que proveito há nisso. Isso é vaidade de vaidades. É correr atrás do vento. Agora, ele não está dizendo para você, então, larga tudo e vai fazer nada. Não é isso que ele vai dizer. Não é isso que ele está dizendo. Tá bom? A gente vai falar mais sobre isso. Eu só quero que você avalie como é que você vai para o seu dia a dia. Como é que você encara aquilo que Deus tem te dado, o seu trabalho, o seu estudo, a sua família, o seu tempo, cada um dos seus minutos e seus momentos, os seus bens, aquilo que Deus tem dado para você de bens, de possibilidades, de recurso. Como é que você encara isso? É uma forma de ter mais e acumular mais, é uma forma de conquistar coisas. Para quê? Se este é o fim, é correr atrás do vento. Se o objetivo da vida é esse, então ele é vazio. E Salomão, ele vai discorrer pela vida, falando sobre coisas que ele viu, que ele presenciou, que ele experimentou, para ver como é que era, para ver se era assim mesmo, para ver se aquilo não traria uma satisfação diferente e resolveria tudo. E aí sim ele acharia um propósito naquelas coisas. Então ele começa a ver várias situações onde ele vai, e são coisas aparentemente soltas. Tudo aquilo, o seu trabalho, o seu estudo, sua família, os bens que ele conquista, tudo aquilo que ele vai tendo, os cargos que ele vai conseguindo, e tudo vai rodando ali. Estas coisas assim soltas, se este é o objetivo dele, como ele mesmo diz, não há proveito. É como correr atrás do vento. E ele vai um pouquinho além. Ele vai falar sobre o conhecimento. O conhecimento que a gente pode adquirir. Conhecimento que nos faz ver as coisas talvez com outros olhos, né? Quando você vai começar um trabalho, geralmente você passa por um período, você aprende aquele trabalho, né? E aí você aprende, aí você começa a desenvolvê-lo e aprimorá-lo e tal. Todo esse conhecimento, essa possibilidade de conhecer algo, de buscar, de crescer, de entender. E ele vai dizer o seguinte, olha a partir do versículo 12, como ele lida com o conhecimento.
Ele diz assim: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. E eu apliquei o coração a esquadrinhar, a medir, a achar os pontos, a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede aqui debaixo do céu, aqui na terra. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e de conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia ou tolice. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Puxa vida. Aí você olha para isso e você diz: eu não vou querer conhecer mais nada, né? Para quê? Para que serve? Conheço para não dar em nada. Conheço para não chegar a lugar nenhum. E ele está mostrando, irmãos, a perspectiva das pessoas diante de um conhecimento, do desejo por conhecimento, por conhecer, por saber mais. E ele fala: eu apliquei o meu coração a fazer isso, a esquadrinhar, a informar-me de tudo quanto isso acontece, tudo quanto acontece. E sabe o que parece? Fazer isso parece ser um trabalho enfadonho, um castigo de Deus. É o que ele coloca aqui no versículo 13. Parece um castigo que Deus impôs aos homens para afligi-los. Conhecer, conhecer, conhecer e ainda não resolver. E é disso que ele está falando. Ele está falando de coisas que nascem. Por exemplo, um galho, você pega ele torto, se você tentar endireitá-lo, ele quebra. Ele não ajeita. E não use esse texto aqui para falar do ser humano, tá bom? Ele está falando de coisas que foram criadas assim. Esse texto não está falando sobre, puxa, aquele camarada lá, olha que cara torto, ele nunca vai se endireitar na vida. Não é isso, tá bom? Aqui ele está falando, por exemplo, destas coisas, um galho da árvore, olha como ele nasceu daquele jeito. Quem vai tentar endireitar aquilo, vai acontecer o quê? Vai quebrar. Não se endireita, não adianta. Aquilo foi feito assim. Ele está falando, aquilo que está faltando não dá para contar, e você sabe disso, né? É só olhar o seu orçamento, você vê que aquilo que está faltando não dá para contar com ele. Não tem jeito. Como é que você vai fazer a compra do mês, você quer mais coisas, mas você vai olhar para o bolso, não tem. Não dá para calcular. Né? Não tem jeito, e a gente vai buscando conhecimento. E Salomão está dizendo, comigo mesmo eu disse, olha, eu busquei o máximo que eu pude, eu cresci o máximo que eu consegui, tentei ser o mais conhecedor do que todos que viveram antes de mim, e eu me dediquei a isso, tive larga experiência, corri atrás, me empenhei, apliquei o meu coração para tentar entender o que era loucura, o que era tolice, e descobri que tentar entender isso também é vazio, também não serve para nada. E parece que o muito conhecimento é canseira. Sabe por quê? Porque você estuda, tenta, e tem coisas que parece que você não consegue achar uma resposta. Ainda ficam respostas no ar. Você busca e descobre que ainda não consegue responder muitas das perguntas que você tem. As perguntas que existem no mundo. Aí você fica desanimado. Puxa, se viver isso, se correr atrás de tudo isso,
da vida, do ciclo da vida, é vazio, e buscar conhecimento para entender também vai dar em nada, e agora? O que eu faço da vida? Desisto da vida? Se você parar a sua leitura aí e dizer, já sei o que fazer da vida, até aqui, você vai fazer alguma coisa muito errada, que não é isso que Salomão quer fazer, quer que você pense. Salomão está dizendo, você na sua área de trabalho ou de exercício, o que quer que seja, você precisa e deve e pode buscar conhecimento. O conhecimento em si não é errado, não é ruim. Ele nos ajuda, ele é bom. Só que se o conhecimento for só pelo conhecimento, é vazio e não vai dar em lugar nenhum. Essa é mais uma área da qual ele está dizendo, gente, você não tem como saber tudo. E saber de tudo. A pergunta é, para quê? Por que você quer saber as coisas que você sabe ou está buscando? Se o objetivo é um fim nisso, em simplesmente saber, vazio e não serve para nada. Se você perguntar talvez para o jovem que está na faculdade, você perguntar para ele por que você está estudando, ele vai dizer qual é o objetivo? Arrumar um trabalho, ser alguém na vida, essas de repente são as frases mais de efeito que se usa. Arrumar um trabalho e ser alguém na vida. Então, o conhecimento, o estudo, na verdade, ele passa a ser só um passaporte para eu conseguir alguma coisa de conforto, de reconhecimento, talvez. Então, se é só isso, você vai chegar à conclusão um dia que isso não traz nada além de cansaço e tristeza. Isso parece bastante deprimente. E o capítulo 1 acaba aí. Depois a gente vai entrar no capítulo 2 e piora. Mas eu queria não deixar assim, porque o propósito do livro não é só falar sobre isso. Eu não quero que, de repente, você veio hoje a última vez, você não volta mais. Eu não queria que você saísse daqui com essa impressão de que nada tem sentido nessa vida. Mas ele vai falar sobre muitas coisas, e eu queria voltar lá para o capítulo 12, que é o último capítulo deste livro. Ele vai falar sobre muitas coisas mesmo, e coisas boas, coisas ruins, muitas coisas que ele vai falar ali. E eu queria voltar para o versículo que nós lemos no começo. Capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, de tudo aquilo que nós ouvimos, de tudo aquilo que foi lido nesse livro, nesses capítulos todos, de tudo que eu falei, Salomão está dizendo, em tudo isso aqui, e eu vou resumir esse capítulo, tá bom? Então, de tudo que eu falei nesse capítulo 1, onde a vida parece vazia, se ela é vivida só para si nesse sentido. O conhecimento parece vazio, se ele é um fim em si mesmo. Se o objetivo é só para ter algo, para ter algo, para ter algo, para ter algo. Então, se o objetivo disso aí, do capítulo 1, é só esse, então é vazio. Não serve para nada, não serve para nada. Agora, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, de tudo que vocês ouviram nesse capítulo, sabe qual é o resumo? Sabe qual é a conclusão que você deve chegar então? E esse é o propósito deste livro. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Essa é a conclusão. A conclusão é, diante de tudo que você tem para viver, e ele vai falar nos outros capítulos, você pode ler em casa se você estiver curioso, ele vai falar coisas muito boas, e coisas muito legais, e coisas que nós vivemos, e ele está dizendo, faça isso mesmo. Só que ele está dizendo, sabe qual é o elo, sabe aquilo que fecha todas as coisas, sabe qual é a chave de tudo, para que tudo faça sentido, para que os ciclos da vida façam sentido, para que faça sentido o rio correr para o mar,
e nunca se encher. Para que faça sentido você trabalhar dia após dia, o sol nasce, o sol se põe, o sol nasce, o sol se põe, o sol nasce, o sol se põe. Para que tudo faça sentido, o que precisa ser é que toda a nossa vida precisa ser diante de Deus, temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. O centro de todas as coisas que nós fazemos, vivemos, precisa ser o reconhecimento de Deus. Reconhecer Deus. Eu reconheço Deus e eu o exalto. E eu reconheço que Ele tem propósitos para essas coisas, e Ele nos dá essas coisas. Então Ele me permite viver, cada dia Ele me permite viver esta geração, não a próxima. Ele me permite viver esta. Eu não sei até quando eu não sei até quando eu vou ver, por exemplo, o crescimento dos meus filhos. Eu não sei se verei os filhos deles, se eles tiverem. Então eu não sei quanto tempo dura essa minha geração e essa o meu caminhar debaixo do sol, como ele usa a expressão aqui, né? Nesta terra, nesta vida. Eu não sei quanto tempo dura. Mas o tempo que durar, sabe como será? Nasce o sol, se põe o sol. Nasce o sol, se põe o sol. Nasce o sol, se põe o sol. Para isso fazer sentido, entre o nascer do sol e o pôr do sol, precisa ter o reconhecimento da presença de Deus e de que Ele está me orientando para viver esta vida. De que Ele quer me orientar para viver esta vida. Aí faz sentido. Sem isso, não faz sentido. Nenhum. Irmãos, os ciclos da terra, da vida, do conhecimento, se forem para ser vividos, porque Deus foi quem fez, deu e quer te chamar a viver isso, e quer te ensinar, e quer te fazer crescer, e quer moldar a sua vida, então faz sentido. Faz sentido viver cada uma dessas situações. Se é para reconhecer que Deus quer te orientar em cada ciclo, em cada momento da sua vida, então faz sentido. Hoje nós não temos mais máquina de datilografar, mas você tem, por exemplo, computadores, você tem celular, e a pergunta é, para quê? Se é um fim em si mesmo, realmente não serve para nada. Mas se Deus me deu, e Ele serve para que eu possa servir a Deus com este instrumento, então aí ele passa a ter algum sentido. Ele passa a ter algum valor real. Se eu posso parar então a cada manhã e reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus. A gente que mora em Extrema, a gente entra na correria do dia e a gente não repara mais todos os dias, na serra, por exemplo. Tem dias que a gente passa batido, mas tem gente que chega aqui pela primeira vez e fica pasmo, assim, fica chocado e diz, puxa, vocês vivem aqui, que privilégio. Mas a gente, às vezes, na correria, nem lembra que a serra está ali. Né? Ou um pôr do sol como estava hoje, que nessa época geralmente é assim. Tão bonito. A gente aqui passa batido, foi só mais um. Ou cada almoço, né? Você sentou para comer, tá uma correria, que nem ontem eu estava numa correria, eu sentei, eu engoli a comida. A comida estava boa. Eu engoli a comida e depois eu falei, puxa, como eu comi rápido, né? Eu nem lembrei da comida. Reconhecimento disso aí como, puxa, veio de Deus, suprimento de Deus, provisão de Deus. Se é assim, isso faz sentido. Sabe, isso faz sentido. Senão, você vai dizer, trabalhei muito, trabalhei desesperadamente para chegar no fim do mês e receber aquele salário que é sempre abaixo da minha expectativa. E aí eu vou lá no mercado
e os preços estão sempre acima da minha expectativa, e eu saio de lá com uma compra que não era nem perto daquilo que eu imaginava e queria, e tentava, e eu lamento, e eu chego em casa e eu lamento, porque eu não consegui comprar aquilo que eu queria, e eu faço uma refeição com aquilo que tem ali, e eu olho para aquilo e disse, como eu gostaria de ter mais. Se esse é o objetivo, a vida não faz sentido. Resultado é tristeza, cansaço e tristeza. Mas a vida não é essa. A vida é reconhecer a ação de Deus em nós, nas nossas vidas ao redor de nós, em cada novo dia, em cada novo ciclo do vento, em cada oportunidade. E a gente tem que fazer isso em cada novo dia. Temos que fazer isso agora à noite, ao deitar, amanhã de manhã, ao levantar, em cada novo dia. Essa perspectiva precisa estar presente. A presença de Deus, que eu quero amá-lo, Ele tem um sentido para a minha vida e Ele quer me conduzir durante aquele dia. Então você pode louvá-lo, mesmo em meio às durezas da vida, e você pode clamar a Ele para que Ele te acompanhe, mesmo em meio às pressões da vida. Esse é o desafio de Salomão no capítulo 1. Outros desafios virão para a nossa vida. E eu queria orar por nós. Porque somente se nós nos achegarmos ao Senhor e descansarmos na graça dEle, é que nós vamos conseguir viver cada um dia desses, sem achar que estamos perdendo tempo vivendo nesse mundo. Sem achar que é tudo vazio.